Hoje eu vou te mostrar como nós podemos utilizar luz e sombra para fazer os nossos desenhos de uma maneira simples e fácil. Bom, quando nós falamos de luz e sombra, nós temos que pensar em várias coisas, né? Geralmente quando você pensa na luz, vou mostrar aqui um modelinho bem básico, que é mais ou menos o que eu faço quando eu dou aula para os meus alunos falando disso, mas tem outras formas, tá? Mas é só para a gente entender o basicão. Aí esse círculo eu vou dividir em algumas etapas. Imagina que eu fiz aqui esse círculo, né? Aí agora eu vou trabalhar com a ideia de que a luz tá vindo daqui, beleza? Então essa luz vai vir aqui e por causa disso nós podemos pensar na nossa imagem de duas formas. Eu vou fazer ela colorida, depois vou fazer ela preto e branco, depois vou fazer colorida para a gente poder observar. Então o preto e branco vai funcionar da seguinte forma. Vou até criar uma nova camada para eu não precisar perder. A luz está batendo aqui, então imaginamos que essa parte aqui é um reflexozinho, que fica um clarão ali, um ponto branco, meio claro e tal. Aí à medida que as cores vão acontecendo, que a luz vai se esvaecendo aqui pelo objeto, ela vai diminuindo, ficando cada vez mais fraca. Aí mais ou menos aqui assim é a cor do objeto normal. Então aqui, mais ou menos aqui é a cor do objeto normal. Aqui vai ser uma cor mais escura, um pouco mais escura, e aqui bem escurão. Aí vamos supor que a gente está numa superfície tipo uma mesa, sei lá, né? Então isso aqui vai ser tipo uma bola de boliche, que é brilhante e tal, e fica mais fácil de a gente entender. Aí nós temos a sombra, que é a sombra projetada, essa sombrinha aqui de baixo, chama sombra projetada. E aqui a gente tem um reflexozinho que seria da própria superfície. Então, se a mesa é branca, aqui vai ser um branquinho, né, um highlightzinho bem diferente. E como que eu posso aplicar esse conceito de aplicar o reflexo, né, o brilho? Opa! Posso usar aqui, ó. Então aqui ele tem o brilho máximo dele, né? A gente pode falar que é um reflexo mesmo. Aí aqui seria o tom do objeto. Aí aqui seria um meio tom, já com a diferença de cor, né? E aqui seria a sombra, que é a parte escura do objeto. Isso aqui é a sombra projetada. Beleza, mais ou menos isso é o que a gente precisa aqui para conseguir fazer as cores desse objeto. Então vamos fazer isso de uma forma mais fácil de entender. Agora eu vou usar o conceito de achura para poder fazer isso. Achura nada mais é do que risquinhos assim, né? Então, vários risquinhos que vai dar essa tonalidade. Se eu fizer os risquinhos igual eu fiz aqui, ele fica de um jeito. Agora, vou até fazer ele menorzinho. Agora, se eu fizer ele assim, assim, tá vendo que ele parece mais escuro que aquele de cima? E se eu fizer ele todo riscadão? Aí não é a achura clássica, né? Seria mais um riscado, mas também funciona. Dá pra gente utilizar dessa forma. Mas eu vou tentar fazer só com a achura comum. Vamos ver se dá certo. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser trabalhar essa parte do objeto, né? Então, no caso aqui, eu acho mais fácil fazer assim, ó. Então eu vou colocando mais ou menos as linhas ali do jeito que eu imagino que o objeto vai ficando, né? Aí eu posso ir riscando elas aqui e tal, sem problema nenhum. Aí nessa parte de cima aqui é um pouco menos, porque aqui é onde já tá começando a brilhar, né? Aí você pode fazer uns risquinhos menor também. Aí tem vários tipos de achura. Tem pessoas que gostam de fazer elas bem trabalhadinha, né? E eu gosto de fazer bem riscadão, assim. Indo e voltando, sabe? Fica uma achura mais solta. E às vezes dependendo do que você quer fazer, não é o ideal, mas funciona. Aí beleza, aí eu vou riscando aqui. Aí essa eu vou voltar, tipo, fazendo um cross-hatching, que seria fazer um xizinho, né? Só que bem de leve, ó. Então eu fui fazendo uma curvinha e agora eu tô voltando, fazendo outra curvinha. Pronto, aqui eu já tive a sensação de que essa parte ficou mais escura que essa de cima e que um pouco da outra também, né? E aqui embaixo é onde eu falei que já é bem escurão. Então aqui a gente pode fazer as achuras bem mais próximas, né? E tá vendo essa divisão que tem aqui? Ela não existe também, né? Ela seria a junção delas. Então aqui você tem que dar um jeito de ir juntando elas. Então a gente vai riscando aqui bem forte e tal. Vou fazer bem riscadinho, senão a gente vai demorar 1000 anos aqui.
Aí eu vou deixar um espacinho ali, que vai ser onde é aquela sombra projetada, aquele reflexozinho que a gente falou. Aí, mais ou menos assim, ó. Você conseguiu passar a ideia de onde é claro e escuro, sem problema nenhum, e onde ficaria o objeto. Aí, mais ou menos assim. Só faltou agora a sombra projetada, né? Aí eu posso fazer igual eu faço nos meus desenhos mesmo. Vou fazer uma parte bem riscadinha assim e tal. Pronto. Só isso já deu a sensação do objeto vindo aqui, né? Com a parte bem clarinha por causa da luz e ficando mais escuro e por aí vai. Então, mais ou menos assim que se comporta a luz. Se fosse um outro tipo de objeto, né? Como a gente pode fazer um cilindro assim e tal. Aí é a mesma ideia. Se a luz está vindo daqui, então aqui vai ser a parte mais escura, onde não está pegando luz, né? Aqui em cima pega um pouco de luz. Ele vai ter uma luzinha aqui. Aqui começa a ficar mais fraco. Ficou meio diferente porque eu inclinei um pouco a caneta, né? Ela virou um lapisão. Aí você vai trabalhando claro e escuro. Aqui eu deixo mais claro. Deixa eu ver se eu consigo aplicar um pouquinho. Aí eu vou colocar um pouquinho de branco aqui só para deixar menos claro, menos escuro. Mais ou menos assim. Aí a sombra projetada seria mais ou menos aqui nesse canto também, diferenciando ele. Mais ou menos assim. Então você consegue dar uma forma, né, no objeto, deixando ele diferentão. Eu acho massa a gente pensar dessa forma aqui, que funciona bem para fazer esse tipo de desenho. E eu fiz o desenho aqui que a gente vai ver agora, em seguida, da Batgirl, utilizando esse recurso de claro e escuro, só com achura, né? E também usando uma canetinha, também funciona. Agora nós vamos ver como que eu fiz esse desenho aqui. Bom, aqui você tá vendo o desenho da Batgirl. Eu tô segurando na mão, então vai ficar meio tremidinho. Talvez seja o caso. Olha só como eu fui fazendo as achuras, né? Para criar, então, o movimento na personagem, né? Colocando luz e sombra ali e tal, utilizando só essa parte das linhas mesmo, né? Olha a capa como dá a sensação de peso na parte de dentro. E até essa parte aqui, ó, que seria a parte de fora, que é preto, né? Vindo pra cá, deixando essas linhas assim. Claro que é um desenho mais básico, assim, relativamente simples, né? Mas dá pra utilizar pra fazer luz e sombra só com pouca coisa. Aí só no cabelo dela que eu apliquei um cinzinho ali que eu queria já dar um destaque, mas daria pra fazer direto só com as linhas mesmo. Então eu vou mostrar pra você agora o processo de fazer esse vídeo. Então nessa etapa aqui do vídeo eu tô fazendo um rascunho, né? Eu já monto como vai ser a personagem, tudo no lápis. Aí eu já começo a aplicar a caneta. Então eu tô utilizando aqui uma canetinha simples, preta, né? Dessas, nanquim. Aí ela que eu vou usar como base. Até testei outras ali, mas não estava funcionando direito. Então essa que eu vou utilizar no vídeo todo. Então eu vou primeiro trabalhando todas as linhas da personagem, né? Tentando deixar o mais certinho possível. Do jeito que eu gosto de utilizar mesmo, né? Aí eu vou aplicando agora os detalhes no corpo do personagem. Já trabalhando as formas ali. Nessa etapa das linhas, aí depende muito de como você quer trabalhar, né? Eu meio que já vou misturando tudo, vou aplicando alguns conceitos a mais, do jeito que eu quero fazer, já deixando alguns detalhes de luz e sombra ali na armadura dela, para já dar aquele destaque que eu queria fazer. E tudo isso usando já uma ideia de achurazinha mesmo. Aí agora eu vou aplicando toda a achura ao longo, fazendo os risquinhos, né, ao longo do desenho. E quando eu comecei o desenho, o plano era que ele fosse só com achura. Então eu fui fazendo mais escura a capa, a parte de cima ali, aí as pernas ficaria com pouca achura, na parte de dentro da capa ficaria bem escurinho e clareando aos poucos. Mas aí depois no final eu decidi aplicar também uma caneta cinza para dar um destaque um pouco maior, né, na capa da personagem, alguns detalhes que eu queria deixar mais escuro, e apliquei também uma caneta cinza no cabelo dela, né, que a Batgirl, o cabelo dela seria ruivo, mas aí como seria tom de cinza, né, eu apliquei um cinzazinho mesmo, só que essa caneta minha ela é muito escura, então não ficou exatamente do jeito que eu não queria que ficasse tão escuro, mas ficou interessante, deu pra dar uma ideia mais ou menos de como eu queria fazer. E é um teste legal para você fazer, assim, você que tá começando a desenhar ou já desenha e não utiliza muito material, esses materiais diferentes, né, que às vezes a gente fica muito no iPad ali, no tablet, no digital. É legal você trabalhar de vez em quando também
com as versões tradicionais. E utilizando esses materiais tradicionais é legal porque você tem mais contato com o seu desenho e vai ter que trabalhar mais ele para conseguir fazer. Então, cheguei no resultado que eu achei legalzinho e esse foi a versão final dele. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa aí seu joinha, comenta aí se você quer que eu desenhe algum personagem específico. E se você quer aprender a desenhar comigo, tem link aqui na descrição. Valeu, até a próxima e tchau!